Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Olá, meus amigos, boa noite a todos, bom dia, boa tarde para aqueles que nos verão, né, em outros momentos. Mais uma vez aqui estamos, né, reunidos através da internet, que nos possibilita esse grande intercâmbio, né, espiritual também, para mais uma palestra do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, localizado aqui em Belo Horizonte. Então, nós vamos fazer a nossa prece inicial e hoje o nosso tema será o Espiritismo e a Modernidade. Então, que Jesus ampare a todos os irmãos aqui presentes, em seus lares, em todos os lares representados, dando-nos a bênção da amorosidade, da luz e do amor. Que possamos agradecer a Jesus, aos benfeitores espirituais que nos acompanham, por mais um momento de elevar os nossos pensamentos ao alto, de verticalizar o nosso pensamento, mantendo-o sempre em conexão com Deus, para que possamos absorver as lições aprendidas, refletir sobre elas, comentar também que a ciência, a tecnologia nos proporcionou esse instrumento de trabalho que é a internet, para que possamos atingir mais corações. Senhor Jesus, neste momento nos lembramos do nosso orbe terrestre tão carente e necessitado de auxílio. Que o Senhor também possa derramar todas as bênçãos sobre o planeta, sobre os nossos governantes, sobre a humanidade inteira que se encontra em aflição. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Bem, meus amigos, hoje escolhemos o tema Espiritismo e Modernidade. Só para deixar claro aqui para todos nós, né? E quando falamos em espiritismo e modernidade, não vamos tratar aqui de assuntos que vêm sendo ventilados aí por alguns adeptos do movimento espírita. Temos que nos lembrar que uma coisa é a doutrina dos espíritos, né, que foi ditada pelos espíritos e codificada aí por esse grande homem pesquisador que é Allan Kardec, e o que é o movimento espírita, que é diferente. Esse título que nós demos é título também de um livro do César Perry, ou César Perry, que foi presidente da FEB, escreveu esse livro há muitos anos atrás, é um livro bastante interessante. O César Perry é espírita, é palestrante, uma pessoa muito culta, de muito conhecimento. Então, algumas coisas a gente tirou desse livro, outras não, né? Foram pesquisas aí feitas aí por nós mesmos. Então, queremos lembrar, primeiro, né, que se a doutrina é dos espíritos, o movimento que se faz é dos homens. E nós, enquanto seres humanos, temos as nossas imperfeições, em quaisquer religiões, não só na doutrina espírita. Então, tenhamos cuidado, não é, com o que possamos falar, ou às vezes fazer julgamentos apressados, porque todos nós estamos sujeitos a essas imperfeições. Como grande codificador, né, Allan Kardec, aí, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, a Gênese, Céu e Inferno, esse grande pentateuco, né, Kardec deixou para nós muitas lições. Kardec está à frente de nós até hoje, porque Kardec dialogava muito com os filósofos, dialogava no sentido dos pensamentos filosóficos. Então, é muito interessante quando a gente faz aí, aborda essas questões. Então, Kardec, em Obras Póstumas, no livro Obras Póstumas, no item 9, chamado Vias e Meios, Kardec já nos coloca uma questão para refletir. Ele diz o seguinte: para alguém fazer qualquer coisa de sério, tem que se submeter às necessidades impostas pelos costumes da época em que se vive. E essas necessidades são muito diversas das dos tempos da vida patriarcal. Então, vejam bem
que é importante se submeter aos costumes da época. E lembremos-nos que Kardec estava no século XIX. Então, quando abordamos, quando estudamos questões, temos que contextualizar a época. Isso é fundamental. E aí ele diz que o próprio interesse do espiritismo exige, pois, que se aprecie os meios de ação, para não ser forçoso parar a meio do caminho. Apreciemo-los, portanto, uma vez que estamos num século em que é preciso calcular tudo. Então, isso ele já falava lá em Obras Póstumas. Imagine agora, né? Em pleno século XXI, como que a gente teria que, então, que calcular tudo mesmo, né? Que refletir. Bom, vamos ver as transformações pelas quais a nossa sociedade passou, né? Então, no ano 2001, a gente começou aí, então, entrando já no terceiro milênio, que durará aí 1000 anos, né? Então, não é a passagem do ano, ou a passagem de século, ou do milênio, que magicamente vai propiciar essas transformações intensas, essas transformações rápidas. Não é isso. Nós vamos ver que nesses últimos anos, e principalmente agora, houve um progresso muito acentuado da ciência, da tecnologia, e também das mudanças sociais, das mudanças políticas. E nós temos, através disso, né, por meio disso, um maior contato com as pessoas de culturas diversas, de religiões diversas, de diversas formações. E aí, o que a gente percebe? Que há alguns dogmas religiosos, que há alguns policiamentos ideológicos, se a gente pode dizer assim, né? Que chegaram aí a dar uma unidade a essa sociedade ocidental que nós temos. Só que isso já é marca do passado, amigos, não temos mais isso. Então, o cidadão desse século XXI é um cidadão diferente, é um cidadão do mundo. Não pode mais se apegar a dogmas, não pode mais se apegar, não é, a esse policiamento ideológico, como César Perry, inclusive, fala no livro dele. Então, nós temos que ser cidadãos do mundo. E aí, temos que ter cuidado com essa exacerbação e esse fanatismo religioso que permeia o nosso mundo, a nossa sociedade. Então, nós vemos hoje muitos crimes ainda sendo cometidos em nome de religião, né? Guerras, muitos desrespeitos. Por quê? Porque ainda convivemos com o extremismo religioso. Então, é imprescindível que nós consolidemos os mecanismos que vão agilizar esse aperfeiçoamento da sociedade espírita, né? Das sociedades espíritas. Para quê? O centro espírita ele tem que ser um local onde nós podemos, onde nos é facultado, né, favorecer a união dos espíritas, propagar a doutrina, sempre com respeito à diversidade de onde a gente se encontra. Porque nós sabemos que o Brasil é um país gigantesco, né? Falando aí em termos continentais. Cada cidade, cada região, né? Nós vamos ter que respeitar essa diversidade de locais dentro da doutrina espírita também, onde se localizam esses centros espíritas, esses agrupamentos espíritas. É muito importante que respeitemos isso. Claro que nós temos o parâmetro, que é o parâmetro do nosso codificador. A base nossa é o Pentateuco Espírita, né? Seguidamente as obras aí de André Luiz, Chico Xavier, né? Propiciadas pelo grande Chico Xavier, Divaldo, Ivone Pereira, vários aí, né, que podemos citar. Mas a nossa base tem que ser Kardec, amigos. Nós temos que nos ater ao Pentateuco kardeciano. Portanto, essa modernidade em que nós vivemos, ela não vai prescindir de um apoio ético, de um apoio espiritual, mas também não podem existir esses muros de distanciamento. Nós não podemos criar uma barreira que o espiritismo fique numa certa elite que ninguém compreenda, né? Não podemos criar esses fossos de distanciamento. Então, é muito importante aí nos atentarmos até para a nossa linguagem, para que aquele que chega à casa espírita possa se sentir acolhido, reconfortado e entender o que se passa aí, o que é realmente a doutrina espírita. Porque devido aos nossos atavismos trazidos aí de religiões passadas, a maioria de nós, né, foi católico, né, passou por outras religiões, nós ainda trazemos conceitos e concepções muito arraigadas às tradições passadas. Então, nós temos que tirar um pouco isso de nós para dizer que realmente somos espíritas em ação. Então, o que seria essa modernidade espiritual?
Primeiro, é importante que a gente se recicle, né? Formações educacionais, informações espirituais, mas sempre adequando a essa sociedade atual, evitando que a gente se isole do mundo, como se vivêssemos ali naquele mundinho pessoal nosso. Não, não podemos fazer isso. Temos que nos abrir ao outro, nos abrir ao mundo, tendo o nosso parâmetro, que nós não podemos sair dele. É importante, né? Nós que somos espíritas temos um parâmetro a seguir. Então, o espírito, nós sabemos que ele é imortal, ele é individual, ele tem etapas evolutivas próprias. Mesmo que frequentemos há anos a casa espírita, não seremos iguais uns aos outros. Cada um está num patamar evolutivo diferenciado. Então, o conhecimento desses fatos tem que ser incorporado no processo educacional formal e no nosso ambiente familiar também. E aí, respeitar a individualidade, hoje em dia, é um exercício de fraternidade, é um exercício de solidariedade. Infelizmente, nós estamos conseguindo respeitar a individualidade. Então, nós temos que reconhecer que cada um tem as suas dificuldades, né? Principalmente a doutrina espírita, que ela é ciência, ela é filosofia, ela é religião. Então, nós temos que ler, estudar muito, mas principalmente linkar a doutrina espírita ao Evangelho de Jesus, que é o que chamamos do cristianismo redivivo, né? E sem exigir muito do outro, né? Exigências que seriam, às vezes, até desrespeitadoras dos limites pessoais de cada um. Então, individualidade é diferente de individualismo. Estamos falando aqui da individualidade, de você respeitar a individualidade sem se tornar individualista. Lembremos também dos dados do Espiritismo no Brasil. Isso aqui nós pegamos da internet, né? Nós sabemos que o Brasil é a nação com o maior número de espíritas. Principalmente por quê? Porque o espiritismo ele tem um lado menos místico e mais racional. Então, é fácil o espiritismo crescer. Então, principalmente entre jovens da classe média. São dados do IBGE, nessa última, em 2021, né, que foi feita essa pesquisa, o espiritismo tem crescido principalmente entre os jovens da classe média. Então, hoje, nós temos aí uma população em que cerca de 2%, né, que foi estimada lá em junho pelo IBGE, 2% da população são espíritas, o que corresponderia hoje mais ou menos aí a 4 milhões, né? 4 mil, né? 264, não, 4 milhões, desculpem. 264 mil espíritas no Brasil, né? Corresponderia mais ou menos a 4 milhões de espíritas aqui no país. Além dos denominados espíritas, que são aqueles, né, que realmente se denominam espíritas, quando o IBGE chega e fala, não, eu sou espírita, né? Nós temos aquele número de simpatizantes espíritas, né, que aí atinge cerca de 20, né, milhões de pessoas que dizem ser simpatizantes do espiritismo, ou seja, pessoas que confundem um pouco até o que seja o espiritismo, o que é uma doutrina espiritualista, são aqueles aí que são chamados simpatizantes. E nos 2 últimos censos, o IBGE aponta para nós que houve um aumento, né, da doutrina espírita, de 40%. Então, esse crescimento, segundo o IBGE, se deu aí nos estratos mais ricos da população. Então, o que explica essa adesão crescente da classe média no espiritismo? Aí a gente foi pesquisar num livro chamado A Realidade Social das Religiões no Brasil. Não é um livro espírita, é um livro de pesquisa, né, pelo Antônio Flávio Pierucci e Reginaldo Prandi, ou Prandi, né? Então, eles dizem para nós que o espiritismo é uma religião confortável. Por quê? Porque ela suaviza o drama da morte e ela só dá respostas lógicas ao que acontece de bom ou ruim. Sem falar que nós podemos levar créditos ou débitos para outras vidas. Isso, esses 2 pesquisadores estão colocando nesse livro para nós. E nós sabemos realmente que nós temos a fé raciocinada. Então, dentro do Espiritismo, tudo nos é explicado. Então, eles nos dizem também que a doutrina espírita, ela se baseia num conjunto de ideias muito bem sistematizado. Então, é passível de uma aceitação racional, porque tudo é dentro da lógica e da razão. Não há milagres, né? Não há feitos, não há fenômenos maravilhosos, apesar de muitos ainda, infelizmente,
buscarem a doutrina em busca de fenômenos, mas não é essa a proposta da doutrina espírita mais. Isso foi no início, quando se necessitavam ainda dos fenômenos, né? Quando Kardec ele codificou a doutrina, ele começou a dar para o espiritismo, então, esse caráter mais científico. Ele revestiu a doutrina do caráter científico. Então, essa roupagem mais racional, o primeiro motivo para esse grande sucesso do espiritismo na modernidade. Razão e fé não estão em polos opostos. Essa é uma questão importantíssima. Então, centros espíritas hoje, eles são, mais que tudo, né, um espaço também de leitura, de discussão e de prece. Discussão no bom sentido, em que a gente pode fazer uma intervenção, fazer uma pergunta, comentar, questionar. Então, esse é um dos fatores aí desse crescente número de espiritismo, de espíritas, né, ou de adeptos ao espiritismo. Outra coisa, a doutrina espírita, segundo esses autores, é uma doutrina flexível. Ela acolhe gente de todas as religiões. Então não existe assim, eu vim da religião tal, eu posso? Não, não tem isso. Eu posso frequentar a doutrina espírita? Não tem. Ela é flexível. Então, o espiritismo é uma doutrina sem dogmas, como o próprio Raul Teixeira já nos explicou isso, o médium Raul Teixeira, né? Então, a segunda razão, segundo esses pesquisadores, para esse crescente número de espíritas no Brasil, é a flexibilidade. Então, uma doutrina flexível é muito bom. Por quê? Porque a gente é avesso a fundamentalismo, a hierarquias, não temos sacerdotes, altares, ídolos, e acolhemos as pessoas de todas as religiões. Então, não há nenhuma exigência na atitude, eu não tenho que me portar dessa, X maneira, no vestuário, não há cobrança financeira, né? O Raul Teixeira, ele tem uma fala muito importante que ele diz assim, que a doutrina espírita é avessa ao fundamentalismo. Então, daí ser tão importante o estudo e a leitura. Ele diz para nós o seguinte, quem se digladia, né, que fica aí brigando, né, com outras religiões, mostra falta de maturidade na fé. Quando você não crê o suficiente, quer convencer os outros para convencer a si mesmo. E a gente percebe que é bem assim. Uma outra questão que os pesquisadores apontam para nós, neste livro já citado, é que a forma original da religião fundada por Kardec de lidar com a questão da morte. O Espiritismo tem uma forma diferenciada de lidar com a morte. O Chico deixou para nós, né, em uma de suas falas, que a morte é a mudança completa de casa, sem mudança essencial da pessoa. A gente só está mudando de casa. Então, essa forma de lidar com a morte é uma questão muito importante para que tenhamos mais adeptos na doutrina espírita. Porque para nós espíritas, a morte não é o fim de tudo. Né? Porque é possível ter outras vidas, nós sabemos disso, é possível nessas outras vidas resolvermos assuntos pendentes de encarnações passadas. Então, só o Espiritismo, ele nos diz possibilitar a comunicação entre os encarnados e os desencarnados. Então, segundo os espíritas, é possível trocar mensagens orais ou escritas por meio dos médiuns. Isso os autores dizendo para nós, né? Segundo eles, os médiuns aí, pessoas que funcionam como antenas entre os dois mundos. Lembremos aqui que estamos trazendo esse retrato de dois pesquisadores que não são espíritas. Por isso, os termos que eles usam, às vezes, são um pouco diferentes do que nós, já espíritas, conhecemos. Então, essa comunicação entre encarnados e desencarnados, que é a mediunidade, né? É aí uma possibilidade da doutrina espírita. Né? Nós sabemos que ela existe, temos aí provas contundentes da comunicação com os desencarnados. Então, isso também é fundamental. E o espiritismo no Brasil? Porque a gente vê que o número aqui é bem maior do que em outros países. Então, essa presença do espiritismo do Brasil, ela vem de muito longe. Então, primeiramente, ela veio lá das ideias francesas, né? Lá do positivismo, onde havia questão aí, que nós herdamos, inclusive, a nossa bandeira, o lema Ordem e Progresso, é aquela virada do século XIX para o século XX. Então, a doutrina de Kardec, ela chega ao Brasil logo depois de divulgado aí o Livro dos Espíritos, depois de divulgado a doutrina no próprio Livro dos Espíritos, que foi em 1857. Como?
Havia um grupo de franceses que moravam no Rio de Janeiro, né, que era então, nesse século, a capital do Império, e aí eles começaram a divulgar essa doutrina. E essa doutrina foi começando a ser absorvida por uma elite. E aí, com o tempo, começaram então grandes repercussões de eventos mediúnicos, né, e tratamentos espirituais. E a partir de 1890, aqui no Brasil, já no século XIX, né, começou a haver, então, um movimento que foi liderado por médicos, foi apoiado por grandes juristas e que, infelizmente, resultou até numa grande perseguição ao espiritismo aqui no Brasil. Aí a gente vê uma figura fundamental nesse século, nesse começo aí, né, de século XIX para XX, né, que foi a figura de Bezerra de Menezes. Por quê? Porque foi na primeira metade do século XX em que Bezerra de Menezes, né, desloca, então, a questão do espiritismo como doutrina só científica para a questão da caridade. E aí nós vemos que a questão da caridade, essa ênfase na caridade, foi uma característica marcante do espiritismo brasileiro. Então, nós podemos dizer hoje, através das fontes consultadas, que 500 mil de pessoas no país, no Brasil, recebem ajuda de alguma entidade espírita. E aí nós vemos o grande papel de Bezerra de Menezes, que contribuiu para trabalhar essa questão da caridade no meio espírita. E aí nós vamos ver que a época atual, né, é uma época também de grande recrudescimento de fundamentalismos que sufocam a liberdade religiosa. E aí, nesse tempo em que nós vivemos, agora, né, ainda existe muito fundamentalismo, né, muita perseguição, ainda, infelizmente, né, em outros países, e até aqui também, né, nós vemos aí muitas manifestações contrárias a religiões de matrizes africanas, a quem devemos respeitar, mas num tempo assim, né, a acolhida cada vez maior da mensagem espírita, fundamentada na tolerância, na solidariedade, é um fato que a gente tem que comemorar. Porque o espiritismo trabalha muito na questão da fraternidade, da solidariedade, na tolerância entre os povos. Então, nós vamos lembrar que essa questão da caridade, né, foi divulgada demais, começou com Bezerra de Menezes. Então, não há nenhum centro espírita que não tenha ou não cuidem de ter uma assistência aos necessitados. Então, todo centro espírita que a gente vai, a gente percebe que trabalha com alguma atividade de caridade, né, de assistência socioespiritual. Então, um autor lá de 1945, também pesquisador, ele diz que o espiritismo é a caridade em ação. E sem caridade, né, foi o que Jesus nos ensinou, nós não podemos fazer nada. Então, nós temos que ter não só a caridade não só a caridade material, né, mas a caridade moral, que é fundamental. Aí nós vamos vendo, depois de Bezerra de Menezes, surgirem em alguns estados, né, personagens muito importantes trabalhando aí nessa questão da caridade. Por exemplo, a nossa irmã Anália Franco, que ela começou com um trabalho atendendo aí ex-escravos e crianças órfãs lá em São Paulo, na capital, também no interior de São Paulo. Era uma grande educadora, era espírita. E aí, através da Anália Franco, né, desse trabalho dela, sob a inspiração dela, e assistência que ela dava, né, surgiram aí obras voltadas a crianças em diversas cidades paulistas. Então, muito importante. Aqui em Minas, nós temos um exemplo grandioso, né, nos primeiros anos do século XX, que foi, né, o Eurípides Barçanufo, lá em Sacramento. Ele realizou um grande trabalho, era professor, né, um grande médium aí de desdobramento, né, que ia nos lugares, enquanto estava ali dando aula, por uns momentos, né, os alunos até percebiam, né, ele estava em outro local, fazendo um parto, ajudando as pessoas. Ele envolvia assistência material, moral e espiritual, aquela comunidade local e regional. Muito interessante a vida do Eurípides Barçanufo. Continuando aí, a gente vê em Matão, né, na mesma época, o Cairbar Schutel, também deixou várias obras para nós, mas ele iniciava aí sua atuação como espírita. E ele tinha sido o primeiro prefeito da cidade. E ele foi chamado de o pai da pobreza, de tanto que ele se dedicou à questão aí da caridade material. Contemporânea ao Cairbar Schutel, a gente tem a Benedita Fernandes,
que também em São Paulo, em Araçatuba, né, no interior, ela iniciou um trabalho magnífico assistencial. No final da década de 20, ela chamou de Associação das Senhoras Cristãs. Foi lá em 1932. E foi através dessa associação que se criou um sanatório lá, que foi o primeiro sanatório, assim, um dos marcos, né, da história dos hospitais psiquiátricos espíritas. Foi através dessa irmã chamada Benedita Fernandes. E temos o nosso amigo, né, irmão Divaldo Pereira Franco, que fez aí 96 anos agora, né, que criou aí, fundou a Mansão do Caminho, junto com uma amiga em Salvador, iniciou aí esse movimento, né, com o sistema de lares, em que ele criou ali um grupo de pessoas que seriam responsáveis por essas crianças todas órfãs, abandonadas, né? E embora já funcionasse há quase 2 décadas, foi nos anos 70, principalmente, que a instituição Mansão do Caminho serviu de modelo a muitas outras instituições. Quando forem a Salvador, não deixem de visitar a Mansão do Caminho, que é realmente muito bonito. E o ensino do Espiritismo? Hoje vamos ver aqui também nessa palestra, né, uma linguagem para o século XXI. Porque se estamos no século XXI, como falaremos de Espiritismo hoje? Vamos nos basear nesses próximos minutos, né, e tempos aqui, na questão da linguagem, mas relacionada sempre a que Kardec trouxe. Então, nós temos que ver primeiro, né? Como que é o formato de apresentação. Kardec tinha um método, então nós sabemos disso. No livro dos Médiuns, Kardec fala que era importante a necessidade de avaliarmos a maneira onde melhor se ministra o ensino da doutrina espírita, para levar com mais segurança a convicção. Então, vejam bem, a maneira como ministrar o ensino da doutrina espírita. Isso significa que existe um método a seguir. Então, qual seria o formato de apresentação? Para que não caiamos naquela questão de ficarmos elitizados, como muitas pessoas nos classificam, as exposições espíritas, elas devem ser mais curtas, né? Para que o público ali presente participe também. E Kardec deixa isso claro no Livro dos Médiuns, no item 18, lá no capítulo 3 do item 18. Ele diz o seguinte, vejam que interessante, como que tudo está linkado em toda a obra da codificação. Ele diz assim para nós, vou ler para vocês. Não constitui ensino unicamente o que é dado do púlpito ou da tribuna. Há também o da simples conversação. Ensina todo aquele que procura persuadir a outro, seja pelo processo das explicações, seja pelo das experiências. Então, não é só quem está ali na tribuna, no púlpito, que está ensinando alguma coisa, né? Na conversação, no acolhimento ao outro, nessa conversa fraterna, nós estamos ensinando muito mais. Seja explicando ou pela própria vivência nossa, pelas experiências que nós passamos. Como deve ser o conteúdo do discurso dentro de uma linguagem para o século XXI? Bom, o discurso, ele tem que ser, né? Tanto escrito como falado, ele deve ser, né? Não que ele tem que ser, mas ele deve ser mais simples, mais objetivo. Menos formal, meus amigos, menos rebuscado, com palavras e mais termos adequados ao público. No Livro dos Espíritos, na questão 627, Kardec diz para nós que o ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Se a gente pegar o Livro dos Espíritos todos, nós vamos achar respostas a várias questões. Várias. Então, vejam bem, é lá no Livro dos Espíritos, né? Então, o ensino dos Espíritos tem que ser claro. Então, isso que nós temos que fazer. Por isso que o Livro dos Espíritos não é um livro para ler de página a página, né? Não é. É um livro de estudo, em que a gente estuda uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e ainda tem dúvidas. Então, tem que ser questão por questão. É um livro que a gente pode, inclusive, adotar no culto do Evangelho no Lar. Ler uma questão, comentar aquela questão, ver aquelas pessoas o que estão pensando sobre aquela questão. E no Livro dos Médiuns, lá no item 267, Kardec nos diz que os espíritos superiores se exprimem com simplicidade, sem prolixidade, quer dizer, sem ficar falando muito e não dizendo nada, né? Tem o estilo conciso,
sem exclusão da poesia das ideias e das expressões. É claro, é inteligível a todos, sem demandar esforço para ser compreendido. Tem a arte de dizer muitas coisas em poucas palavras, porque cada palavra é empregada com exatidão. Então, vejam como que o nosso codificador já trazia noções para nós desde muito antes, né? Século XIX, em suas obras codificadas, noções importantes para a gente, que é espírita hoje e que é, por exemplo, expositor, ou que estamos ali diante de um grupo para que a gente possa falar algo sobre a doutrina. Então, os espíritos superiores, eles são simples. Veja o que Kardec fala, né? É uma arte, isso, na verdade, dizer muitas coisas com poucas palavras. Então, não tem que ser nada prolixo, né? Cheio de mimimi, como dizemos hoje, né? Outra coisa, as lições do Evangelho. As lições do Evangelho de Jesus, elas são complementares ao ensino moral da doutrina espírita. Então, o que nós temos que fazer? Fazer aquilo que Kardec fez. Transpor Jesus da Palestina, lá dos primórdios da era cristã, e trazê-lo para a atualidade, colocando Jesus, né, junto a figura, né, ao homem que está aí, a nós, humanidade, atormentados e pouco esclarecidos de nossos dias. Então, nós temos que tirar Jesus daquela cruz, trazê-lo para perto de nós. É isso que Kardec fez. No Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, Kardec deixa o seguinte recado para nós, que o essencial era pô-lo, né? Por quem? Jesus, ao alcance de todos. Foi isso que ele fez no Evangelho segundo o Espiritismo, mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições da vida. Isso que Kardec fez no Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas pessoas, ignorantes, no sentido ainda de não saber, né, que ignoram, acham que, mas vocês têm uma Bíblia diferente. Não, nós não temos Bíblia diferente. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec pega todos os fatos da Bíblia, né? Versículos, todos os evangelistas que trouxeram para nós, né? Mateus, Lucas, Marcos, João, pega tudo aquilo e vai destrinchar para nós, né? Trazendo para nós aquelas lições de Jesus, mas de uma forma que todos nós possamos entender. Porque nós temos que tirar o espírito da letra. Nós não podemos ler a Bíblia como ela está escrita, naquele sentido literal. Nós temos que contextualizar a época, o momento, quem estava, não é? O tempo, o espaço. E, infelizmente, muitas religiões não fazem isso, apenas leem aquilo e memorizam. Não é isso que Kardec fez. Então, Kardec pegou e trouxe o Cristo para nós. Esse é o cristianismo redivivo. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 627, Kardec também fala uma questão, que Jesus, sobre isso, né? Que Jesus, ele empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas. Lembram-se disso? Que Jesus sempre falava por metáforas, né, que são simbologias, e por parábolas. Por quê? Porque ele falava de conformidade com o tempo e os lugares. Jesus tinha atenção nesse sentido, né? Então, faça mistério agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Isso é Kardec trazendo para nós no Livro dos Espíritos. A verdade tem que ser compreendida por todos. Jesus falava por simbologias e parábolas porque ele tinha cuidado com aquele que estava ouvindo. Então, ele utilizava elementos da natureza, elementos conhecidos, para que as pessoas pudessem se identificar com a mensagem que ele estava trazendo. E até hoje, muita gente ainda não se identifica com as mensagens, ainda confundem, não é? O rigor nas informações. Nós estamos falando da linguagem para o século XXI, então eu estou falando em itens. Como que é o rigor das informações? Quando a gente vai passar uma informação, seja aqui numa palestra, aqui no YouTube, ou numa palestra presencial, nós temos que ter muito cuidado quando a gente vai passar informações de outros campos, que não seja do campo espírita, outros campos de estudo, outras disciplinas, porque a gente, para preparar um estudo, a gente tem que pesquisar bastante, né?
Então, às vezes, a gente pesquisa lá na biologia, lá na psicologia, na física, na antropologia, e entre outras ciências aí. Então, nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque, às vezes, nós podemos passar fatos desatualizados, dados, às vezes, equivocados, e, às vezes, até extraídos de fontes não confiáveis. Então, nós temos que ver, saber discernir o que realmente é da doutrina e o que não é. Por exemplo, o que eu passei para vocês antes, até falei, né, que foi escrito pelo César Perry, o nosso título da nossa palestra tem o mesmo título do livro do César Perry, mas nós não pegamos algumas informações lá, mas em seguida passei para vocês questões de dois pesquisadores. E aqui eu estou pegando questões do próprio Kardec, que é o nosso codificador. Então, se a gente soube, de acordo com essa questão que estamos tratando, que é o rigor nas informações, Kardec trouxe para nós no Livro dos Espíritos, na introdução, no item 13. O estudo do Espiritismo é imenso. Interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social. É um mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que o efetuá-lo demande tempo. Muito tempo mesmo? Aliás, ele faz isso em forma de pergunta. Será de admirar que o efetuá-lo demande tempo, muito tempo mesmo? Olhem bem, não é? E na Revista Espírita, em dezembro de 1867, Kardec também faz, aliás, não é Kardec, é o Espírito Arago, em que Kardec faz algumas perguntas e o Espírito Arago responde: a luz não pode tornar-se sombra, a verdade não pode tornar-se erro. E na Revista Espírita, de novembro de 1859, aí é Kardec falando também que, às vezes, né, tais publicações têm o inconveniente de induzir em erro as pessoas que não estão em condições de examiná-las e discernir o verdadeiro do falso. Então, o erro de certos autores é escrever sobre um assunto antes de tê-lo aprofundado suficientemente. Então, olha como que a gente tem que ter cuidado. Isso é um trabalho de um pesquisador. Como nós estamos falando no rigor das informações, vamos lembrar do nosso livro aqui, né, Mundos Habitados no Sistema Solar, organizado aí pelo Aderlande Ferraz, que é um livro mediúnico, né, organizado pelo Aderlande Ferraz, que é o presidente da nossa casa, e aí, através de uma médium, que é a Michele Sobrinho. Aqui, quando o Aderlande, né, faz as perguntas, e em muitas notas ele cita o Livro dos Espíritos, ele se baseia em Kardec e em outras fontes confiáveis. Então, é isso que a gente tem que fazer, para ver que realmente existe um rigor nas informações. Aproveitando e fazendo a propaganda aí do nosso livro, para quem ainda não adquiriu, mas ao final da palestra eu falo mais. Então, é muito importante isso. Não é colocar a mensagem lá simplesmente, estou lendo aqui, mas quem será que disse isso? Mas isso aqui está de acordo com Kardec. Então, se está de acordo com Kardec, então olha que importante, né? Ou então está de acordo com alguma pesquisa científica, com algum artigo científico internacional ou nacional. Isso é importante ser citado, para a gente ver que houve ali um trabalho de pesquisa. Um outro item, para a gente trabalhar essa questão da linguagem do século XXI, linkado com a modernidade, é trazer Kardec como prioridade. Então, nós temos que trazer Kardec como uma forma prioritária, né? De forma rigorosa, de forma atenciosa, cuidadosa. Mas nós temos que observar o contexto científico e filosófico da época de Kardec. Então, nós temos que ler com a razão, não é? Lembrando que o que Kardec dizia, ele estava se referindo àquele século. Mas vemos, quando estudamos o Livro dos Espíritos, mais a miúde, vemos que está tudo de acordo. Hoje ainda vivenciamos muitas questões que foram ditas por Kardec lá no século XIX. Principalmente quando estudamos as leis morais, aquele capítulo das leis morais, né? Lei de sociedade, lei de igualdade, lei de liberdade e todas as leis morais. Então, é muito interessante que sempre estejamos trazendo Kardec como prioridade. E aí, Kardec deixa para nós um livro Obras Póstumas, na parte 2, ele diz assim, o título é A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo. Olha o que ele deixa para nós, muito interessante também. Para vocês poderem ver o que é a visão de um pesquisador. Além de ser um homem, né, que era muito intuitivo,
teve aí, né, o seu passado também encarnatório aí, né, como grandes homens, né, sempre ligados à fraternidade, à liberdade, né, à justiça social, e na época dele mesmo, né, no século XIX, aí, discípulo de Pestalozzi, que também trabalhava com métodos fantásticos de educação, principalmente educação moral, né? Kardec só podia dizer isso para nós no livro Obras Póstumas, na parte 2. Conduzi-me, pois, com os espíritos, como houvera feito com homens. Para mim, eles foram, do menor ao maior, meios de me informar, e não reveladores predestinados. Tais as disposições com que empreendi meus estudos e neles prossegui sempre. Observar, comparar e julgar. Essa a regra que constantemente segui. Tendo-me as circunstâncias posto em relação com outros médiums, sempre que se apresentava ocasião, eu a aproveitava para propor algumas das questões que me pareciam mais espinhosas. Foi assim que mais de 10 médiuns prestaram concurso a esse trabalho. Isso é fantástico, porque Kardec ele não pegava só aquele médium e já transcrevia para nós, não, ele comparava, porque ele recebia cartas do mundo inteiro, de diversos médiuns, e ele começava, através das perguntas, a comparar se as respostas eram parecidas. Gente, isso é trabalho de um grande pesquisador. Kardec realmente um grande homem, um grande pesquisador, um grande espírito que trouxe tanta informação para nós. Então, nós temos que ter Kardec como prioridade. Mas aí nós ficamos pensando, só Kardec? Não. Para trabalhar essa modernidade, essa linguagem do século XXI, também temos as obras subsidiárias. Agora, temos que ter cuidado com o que é a obra subsidiária, né? Chamamos também de obras complementares. Porque hoje há muitos livros ditos espíritas e quando vamos ler não tem essa questão da doutrina, né? Não tem aí o apoio basilar de Kardec, de Chico Xavier, dos espíritos Emmanuel, né? André Luiz e outros, né? Joana de Ângeles e outros. Não temos. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que é uma obra subsidiária. Então, quando alguém começa a ler, né, alguma coisa, vamos nos ater primeiro às obras de André Luiz, para que depois, né, leiamos os romances de Emmanuel e vamos seguindo assim uma etapa, porque acho que nem numa encarnação a gente, não, numa encarnação a gente não consegue ler tudo, somente se a gente começar mais tarde no espiritismo, né? Mas a gente não consegue ler todas as obras. Tem muita coisa. E muita coisa boa, mas também tem muita coisa que não é da doutrina espírita. E se vende aí como água. Então temos que ter cuidado com o que estamos lendo, para não trazermos informações incorretas. Então, ao apresentar essas ideias, esses conceitos das obras subsidiárias, que podem ser mediúnicas ou não, nós temos obras fantásticas, como Hermínio de Miranda, grande pesquisador também brasileiro, né? Que escreveu obras fantásticas que não são obras mediúnicas, né? Então é preciso compreender, então, que cada uma dessas obras retrata o pensamento do próprio autor. É importante isso. Então, o que Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução? Então, com relação a tudo que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem cunho de autenticidade, que devem ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual espírito, e que imprudente fora aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Então, se é uma obra mediúnica, vejamos quem é o médium que está por trás dessas obras. Porque, às vezes, colocamos as nossas ideias e não a ideia do espírito. O próprio Emmanuel, né, através do Chico Xavier, ele teve que fazer uma correção em uma de suas obras, que foi uma resposta dada no livro Consolador. Então, vejam como essa questão é importante, da gente realmente ler as obras espíritas, né, e não as obras espiritualistas. Essas não estão dentro desse contexto que estamos trabalhando aqui. Não estou dizendo que a gente não possa ler, tá? Mas ter cuidado, porque se passarmos alguma informação equivocada, não estamos passando informação da doutrina espírita. Então, aí é que nós temos que ter cuidado, né? Principalmente nas obras ditas aí mediúnicas. Porque as obras de grandes pesquisadores, a gente reconhece mesmo que há um trabalho grandioso em cima dessas obras.
Um outro item que a gente tem que trabalhar é o uso da razão. Então, nós temos que nos eximir de quaisquer informações que firam a razão, né? Que remeta a reencarnações passadas, de personalidades conhecidas, que venham, às vezes, de relatos mediúnicos fantasiosos e que nada vão acrescentar ao conhecimento espírita. E aí, Kardec corrobora isso que a gente está falando no Livro dos Espíritos, na conclusão, lá no item 6, quando ele diz assim: sua força, quer dizer, a força do Espiritismo, está na filosofia, no apelo que dirige a razão ao bom senso. Na antiguidade, era objeto de estudos misteriosos, que cuidadosamente se ocultavam do vulgo, quer dizer, do comum, né? Hoje, para ninguém tem segredos. Fala uma linguagem clara, sem ambiguidades. Nada há nele de místico, nada de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. Quer ser por todos compreendido. Por quê? Porque chegado, né, são os tempos de fazer-se que os homens conheçam a verdade. Longe de se opor à difusão da luz, deseja para todo o mundo. Não reclama crença cega. Quer que o homem saiba por que crê. Apoiando-se na razão, será sempre mais forte do que os que se apoiam no nada. Então, olha como é importante a gente se apoiar na razão, não é? No apelo da razão. É isso que traz muitas pessoas para a doutrina espírita. Porque começa os porquês. É igual a criança, quando está com 3 anos, na idade dos porquês. Nós também, né, em um momento da nossa vida, principalmente em questões religiosas, ou às vezes até não, em pessoas até ateias, né? Começam a questionar, a fazer as perguntas com os porquês. E o Espiritismo ele vai exatamente no uso da razão, ele responde isso, né, de uma forma clara, de uma forma concisa, de uma forma que não deixa ambiguidades. Não é mais necessário o fenômeno, como Kardec fala aqui. Né? Na antiguidade era objeto de estudos misteriosos, que aí ficavam ali ocultos, né, da multidão, porque a multidão não compreendia. Né? Depois começaram os fenômenos, né, nas elites francesas, mas não é isso mais que procuramos. Hoje sabemos que a doutrina espírita ela começou assim para que desse a alavanca inicial, mas não é mais isso que buscamos. E no livro dos médiuns, no item 267, Kardec também vai falar sobre essa questão do uso da razão. Toda heresia científica notória, todo princípio que choque o bom senso aponta fraude. Olha que interessante. Tudo que choca o bom senso aponta fraude. Então, a previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. Então, temos que ter muito cuidado com isso, né? Daquelas previsões, do que vai acontecer. Os espíritos jamais falariam para nós o que vai acontecer, né? Ah, isso vai acontecer em tal época, vai acontecer isso, isso, isso. Não, né? Isso aí é um indício claro de mistificação. Uma outra questão, aliás, né? É a responsabilidade com a vida. Né? Todos nós temos uma imensa responsabilidade em relação aos seres vivos, né? Animais, vegetais, todos os seres vivos com condição aí de habitar a Terra. Então, se a progressão espiritual, né, o progresso, né, ele possibilita, ele implica a passagem por esses organismos menos complexos, né? Os animais, por exemplo, estão destinados um dia a fazer parte, né, da humanidade. Todos nós temos o dever de auxiliar o cumprimento dessa lei natural. Então, evitando tudo que possa contrariá-la. Então, o Espiritismo ele é muito claro nesse sentido. Então, é o cuidado com a natureza, né? É o respeito aos animais, é o que hoje o homem está buscando, né? Se alinhar mais com a natureza, né? Respeitar mais os nossos animais. E no Livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec fala isso. Por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Se tudo é solidário, gente, por uma lei da providência divina, como vamos desprezar as nossas plantas, os nossos animais, queimar as nossas florestas? Então, estamos indo contrariamente ao que a própria doutrina nos pregou. Né? Sabendo que o nosso progresso, a nossa evolução, nós começamos como princípios espirituais até chegar a esse nível em que estamos de estágio hominal.
Então, nós passamos por outros estágios, então devemos respeitá-los também. E a questão do mérito? Ah, isso é muito interessante, né? A questão do mérito, realmente, do merecimento, né? Então, nós temos que sempre associar essa questão de mérito pessoal com mérito coletivo. Por quê? Porque a evolução, ela se dá solidariamente, ela não se dá isoladamente. Então, ninguém cai sozinho e ninguém ergue sem apoio. Isso é fundamental. Então, tudo que favorece ou tudo que retarda a evolução de outra pessoa, e a evolução geral favorece ou retarda a evolução de qualquer membro da coletividade. Então, tudo que favorece ou retarda, isso é importante, a evolução de outra pessoa ou a evolução geral, também vai favorecer ou retardar a evolução de qualquer um. Então, temos que ter cuidado. Estamos favorecendo a evolução do outro, do que está próximo de mim, da minha humanidade, do planeta? Ou estou retardando, cometendo ações que estão retardando a evolução do outro? Olha o que Kardec nos diz no Livro dos Espíritos, na pergunta 132. Concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta, o homem. E no Livro dos Espíritos também, na pergunta 889, se uma boa educação moral lhes houver ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos causadores da sua perdição. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria do vosso planeta. Então, o que está faltando no nosso planeta? A evolução moral. Temos a evolução intelectual, mas a evolução moral, que é aquela em que nós, enquanto familiares, passamos para os nossos filhos enquanto pais, né? É isso, é respeitar o outro, né? É não deixar que você atrapalhe a evolução do outro, que você retarde a evolução do outro, né? É trabalhar para que isso seja feito em conjunto, de forma solidária. Por quê? Porque quando a gente faz uma obra para o geral, a gente mesmo está se adiantando, como Kardec nos diz aí, né? Quando a gente faz alguma coisa para o bem coletivo, nós estamos ganhando em nosso benefício também, né? Nós estamos nos adiantando. Uma outra questão é a indulgência com o próximo. Então, nós precisamos trabalhar essa questão aí, né, de desenvolver uma fala mais compassiva com aqueles que caíram. Então, nenhum de nós, meus amigos, tem nenhum recurso mental para ajuizar corretamente sobre a responsabilidade de um indivíduo nas escolhas e nas atitudes. Temos que evitar os nossos julgamentos. Nós não dispomos de uma adequada compreensão das motivações do erro. Nós não sabemos os agravantes, não sabemos os atenuantes. Então, nós precisamos lembrar sempre que no mundo há muito mais ignorância do que culpabilidade. E no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, no item 13, Kardec traz isso para nós. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, lembrando das palavras de Jesus. Então, essa sentença dita por Jesus, segundo Kardec, faz da indulgência um dever para nós outros. Porque não há ninguém que não necessite para si próprio de indulgência. Todos nós precisamos de indulgência. Então, ela nos ensina, né, segundo Kardec, que não devemos julgar com mais severidade os outros do que julgamos a nós mesmos. Não adianta eu apontar, né, o dedo para uma pessoa se os outros são apontados para mim, né? Porque eu também tenho erros. Então, nós temos que olhar para nós, nem condenar no outro aquilo que nós nos absolvemos. Então, antes, né, de falarmos, como Kardec usa o termo, profligarmos a alguém uma falta, né, de apontarmos o dedo para alguém que cometeu uma falta, vejamos se a mesma censura não poderia ser feita a nós. Então, veja a questão da indulgência. Então, todas essas questões, como vocês estão vendo, fazem do Espiritismo uma doutrina moderna, né, de acordo com a modernidade. Uma outra questão é a linguagem otimista. Ah, como é bom, não é? Uma linguagem otimista. Nós temos que evitar a linguagem pessimista. Sabe, evitar aquelas conversas, aquela linguagem só focada no mal, nos vícios, nas paixões, né? Por quê? Porque nós temos evidências de que a humanidade, sim, está melhorando moralmente. Essas evidências são estabelecidas. O problema é que vemos mais o mal, o bem é tímido, né? Então, no Livro dos Espíritos, na questão 784, Kardec fala para nós: bastante grande a perversidade do homem.
Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Aliás, Kardec faz essa pergunta para os espíritos. É a pergunta 784. Kardec questiona dos espíritos porque ele percebe que grande é a perversidade do homem. Vejam isso lá no século XIX. E quantas atitudes perversas estamos vendo hoje no século XXI? Não modificamos em nada ainda, né? Então, Kardec quer saber dos espíritos o seguinte: não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Kardec está querendo saber, porque há tanta perversidade, será que nós não estamos recuando em vez de avançar? Porque o espírito não retrograda. Então, ele quer saber, será que a gente está realmente fazendo isso? Olha o que os espíritos respondem. Enganas-te. Observa bem o conjunto e verá que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Então, nós temos que olhar o todo. Então, se a gente olhar o planeta Terra, quantas coisas boas existem. Só que não são tão divulgadas amplamente como o mal, porque o mal, né? Muita gente gosta de ver o mal, né? Como diz o ditado, de ver o circo pegar fogo, né? Então, se a gente observar o conjunto do planeta, nós vamos ver que o homem se adianta sim, porque ele vai vendo que é mal, e aí ele vai começando a se modificar, a fazer um trabalho em si próprio. Só que isso, gente, não é de um dia para o outro, é óbvio. Nós somos ainda espíritos imperfeitos, espíritos em trabalho de evolução, buscando melhorias. Mas, olha a resposta de otimismo dos espíritos, né? E aí, na conclusão do Livro dos Espíritos, no item 4, Kardec diz: desde que é incontestável o movimento progressivo, não há que duvidar do progresso vindouro. Então, se a gente tem um movimento de progresso, né, se a gente, o espírito, nós, enquanto espíritos, não vamos regredir, o nosso movimento vai ser sempre de progresso, mesmo que a gente desça um degrauzinho, a gente depois sobe um, né? Aí sobe mais dois, desce três, e vamos assim buscando esse progresso, não há que duvidar que o progresso virá. O progresso é vindouro. Então, isso é muito importante. E aí uma questão também, que hoje, né, a doutrina espírita, ela trabalha muito, o próprio Livro dos Espíritos, né, na Lei de Sociedade, Kardec traz essas questões, e elas estão muito ligadas, né, a questões sociais e políticas, são as questões sociais. Então, nós temos que desenvolver esse discurso mais proativo no que se refere a essas questões sociais. Então, nós temos realmente que admitir, né, um desprezo pelas desigualdades sociais, né? As divisões aí da sociedade, nós podemos e devemos colaborar, contribuir para o desaparecimento completo dos preconceitos, quaisquer que sejam eles, de gênero, de casta, né, de religião, de etnias, de fronteiras. Nós não podemos ter isso mais. Por quê? Porque as desigualdades sociais, elas têm que desaparecer. A desigualdade das riquezas, como o próprio Livro dos Espíritos diz, ainda vão permanecer, né? As desigualdades das riquezas, porque existe a questão do mérito, do esforço de cada um, mas as desigualdades sociais não. Elas tendem a desaparecer. Então, o estudo espírita vai nos mostrar isso, né? Que a pobreza, a miséria são problemas humanos aqui. E a solução desses problemas, que são inaceitáveis, que são absurdos, dessas condições sociais que a gente vê, principalmente em um país como o nosso, né? Passa primeiramente pelas mudanças de comportamento, nossas, né? E pelas instituições humanas que ainda temos. Então, nós temos que tomar cuidado para não ficarmos assim em cima do muro. Nós temos que trabalhar isso. Kardec trabalhou muito isso, né? No Livro dos Espíritos, se vocês lerem lá essa parte da Lei de Sociedade, Kardec fez várias perguntas aos espíritos, demonstrando a sua preocupação com as questões sociais. Então, não podemos ficar admitindo, né, que isso está normal. Não, né? Não é normal. Nós temos que ter desprezo, sim, pelas desigualdades sociais, por essas divisões que a sociedade criou, né? E no livro Obras Póstumas, na parte 2, chamada Futuro do Espiritismo, Kardec deixou para nós que o Espiritismo ele é chamado a desempenhar um imenso papel na Terra, que ele reformará a legislação ainda tão frequentemente contrária às leis divinas, e ele retificará os erros da história. Então, vejam que ele usa isso no futuro, né?
Então, o Espiritismo tem esse grande papel de trabalhar essas questões sociais. Como? Reformando as legislações que ainda temos, que são legislações humanas. Nós temos que trabalhar para que a lei humana seja, né, no, aí no próximo, na próxima etapa, né, saindo aí do planeta de provas e expiações, que as leis humanas sejam leis divinas, leis naturais, né, que não sejam mais contrárias às leis divinas, porque nós criamos as leis humanas, né, e aí podendo retificar grandes erros da história. E no Livro dos Espíritos, na conclusão, no item 4, também Kardec nos fala: quando, porém, conseguir a soma de gozos que o progresso intelectual lhe pode proporcionar, verificará que não está completa a sua felicidade, se referindo ao homem, né? Reconhecerá ser esta impossível sem a segurança nas relações sociais. Segurança que somente no progresso moral lhe será dado achar. Porque nós temos que estar em convivência com o outro, nessas relações sociais. Né? Não só nos preocuparmos com o nosso progresso intelectual, mas também verificar que a nossa felicidade se completa quando estamos com o outro e fazendo em benefício do outro, atitudes em benefício do outro. E nós temos aí diversos exemplos das pessoas que saem em benefício dos outros. Então, nós vamos caminhando aí nesse sentido. O conhecimento limitado é uma outra questão, né? Quando a gente apresenta o conhecimento espírita, é muito importante que a gente se liberte da pretensão de conhecer tudo. Nós não conhecemos tudo, né? E também não conseguiremos responder todas as questões. Kardec deixou isso bem claro para nós no Livro dos Médiuns, lá no item, 110. Longe estamos de considerar como absoluta e como sendo a última palavra a teoria que apresentamos. Vejam a simplicidade de Kardec, a humildade. Novos estudos, sem dúvida, a complementarão ou retificarão mais tarde. Olha, ele se abre até para uma retificação mais tarde, porque ele sabia que a ciência avançaria mais, que poderia haver questões ali que poderiam sim ser retificadas. Vejam que interessante. Por isso, gente, nós temos que ler a obra basilar da doutrina, porque está tudo lá, né? Está tudo aqui nas nossas mãos. Kardec já sabia disso. Então, ele dizendo que a última palavra não é a nossa, não é a dele, enquanto codificador. Né? Longe estamos de considerar isso como a última palavra, né? Porque virão novos estudos. Isso é fundamental. Outra questão, o perigo do ufanismo. O que é o ufanismo? É achar que a sua religião é a melhor, né? Nós sabemos que muitos caminhos conduzem a Deus e o melhoramento da humanidade é um processo coletivo, né, que é movido por várias forças distintas. O Espiritismo é uma dessas forças, mas nós não podemos achar que nós somos os únicos. Né? O bam, bam, né, que a doutrina espírita é a melhor que existe. Não, temos que ter muito cuidado com isso, porque isso é um perigo, né? E Kardec nos chama a atenção disso no Livro dos Espíritos, na questão 982. A crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, mas ninguém diz que sem ele ela não possa ser conseguida. Então, olha bem, para o homem se melhorar não quer dizer que é só com o Espiritismo, não. Né? Acreditar no Espiritismo ajuda o homem a melhorar. Por quê? Por esses vários motivos que nós já elencamos aqui. Mas ninguém diz que sem ele, quer dizer, sem a crença no Espiritismo, não possa essa melhoria vir. Né? Então, a melhoria pode vir, sim, de outras formas. Tá? Então, nós temos que trabalhar isso também. O relacionamento com as ciências e as outras religiões. Né? Como o Espiritismo é um campo, né, que estuda o ser humano como um ser espiritual, ele não vai nem combater a ciência que existe, nem combater as religiões que já existem. Então, a doutrina espírita, ela tem métodos próprios de estudo, ela tem objetos próprios de estudo. Então, dessa forma, amigos, a gente não pode considerar nem superior, nem inferior a outras ciências ou a outras religiões. Então, a doutrina espírita, ela não é superior nem inferior. Pelo contrário, a doutrina espírita, ela vai nos possibilitar apresentar conhecimentos que vão ampliar o nosso entendimento sobre nós mesmos e sobre a nossa realidade. Então, é uma ampliação de conhecimentos. Quando a gente pega um versículo, eu já estudei isso na Bíblia, ok. Mas aí o Espiritismo demonstra uma outra visão.
É isso que ele faz, né? Que a doutrina espírita faz. É descortinar esse novo horizonte para nós. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 8, Kardec fala que a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e outra revela as leis do mundo moral. Elas não são antagônicas, tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus. Portanto, não podem se contradizer. Então, se não existe essa contradição, vejam, são objetos de estudos diferentes, são métodos próprios diferentes, e a doutrina espírita vem ampliar nosso entendimento, complementar essa realidade. Então, são duas inteligências. Então, uma revelando o mundo material, que é a ciência, a outra revelando o mundo moral, que é a religião, no caso, a doutrina espírita. Mas o princípio tem que ser o mesmo, então não pode haver contradição entre as duas. Ok? Bem, vamos ver a questão da diversidade dos espíritas, porque também nós somos seres individuais, não é? Então, o espiritismo é um só. Ele tem uma unidade de princípios básicos, né, que são apresentados aí por Kardec, né, nas obras de Kardec, mas é importante reconhecermos que há uma diversidade muito grande entre os espíritas. Essa diversidade, amigos, ela é natural, né? Considerando o quê? As diferenças individuais, as diferenças sociais, as diferenças culturais que temos, as nossas diferenças intelectuais, daqueles que estudam o espiritismo. Então, mesmo que estudemos ali, façamos o estudo em conjunto, cada um que está ali é diferente do outro. Então, reconhecer, respeitar essa diversidade é fundamental no discurso espírita. E lá no item 7, na conclusão do Livro dos Espíritos, Kardec coloca isso para nós. Ele fala que o espiritismo se manifesta, se apresenta, né, sob três aspectos diferentes: das manifestações, o dos princípios e da filosofia que delas decorrem, e o da aplicação desses princípios. Então, daí, três classes, ou antes, três graus de adeptos. Olha o que Kardec coloca. Primeiro, os que creem nas manifestações e se limitam a comprová-las. É um tipo de indivíduo, de espírito. Ah, eu acredito, sim. Ah, eu já vi, eu tive comprovação. Ok, tá? Aí, para esses, o espiritismo é só uma ciência experimental. É o que Kardec fala. Segundo, aquele grupo de indivíduos que percebem, né, as consequências morais. Ou seja, que todo aquele ensinamento modifica o indivíduo no aspecto moral. E há o terceiro grupo de indivíduos, que são aqueles que praticam, se esforçam para praticar essa moral. Então, eu estou em qual parte? Eu estou naquele que só vejo os fenômenos, né? Que comprovo, que vejo que o espiritismo realmente é uma ciência experimental. Eu estou buscando me melhorar, não é? Eu já quero me esforçar para praticar, então, esses ensinamentos morais. Então, vejam aí a nossa diversidade e o que Kardec coloca para nós. Bem, então, encerramos aqui nosso estudo, a nossa conclusão. E a nossa conclusão hoje é de Bezerra de Menezes, uma mensagem recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier, numa reunião, né, aqui em Uberaba, no ano de 63, na Comunhão Espírita Cristã. Peguei apenas um trecho, né? Mas essa mensagem, ela está no livro, desculpa, ela está na revista Reformador, de outubro de 1995, tá? Então, Bezerra de Menezes trouxe isso para nós. É indispensável manter o espiritismo, qual foi entregue pelos mensageiros divinos a Allan Kardec, sem compromissos políticos, sem profissionalismo religioso, sem personalismos deprimentes, sem pruridos de conquista a poderes terrestres transitórios. Então, estamos aqui buscando a mesma coisa, essa sincronicidade moral entre todos nós enquanto espíritos. Mensagem maravilhosa de Bezerra de Menezes, né? Então, manter o espiritismo daquela forma que ele foi entregue pelos mensageiros divinos, né? O Espírito de Verdade, né? Paulo e tantos outros, Lázaro, né? Fênelon e vários outros. Sem nenhum compromisso político, apesar de muitos
muitas questões estarem ligadas a questões políticas, porque Kardec era um pesquisador e ele tinha que fazer algumas perguntas, né? Mas sem aquela coisa de tornar o espírita como um profissional da religião, né? Que recebe, nada disso, né? É tirar tudo isso aí que trazemos enquanto homem velho e descortinar em nós o homem novo. Então, veja a importância da pesquisa, a importância de um trabalho de um grande pesquisador, e é isso que a gente quer trazer e deixar para vocês, né? Porque há muitas falas aí controversas em relação a algumas questões que Kardec disse, mas lembremos, uma coisa é a doutrina dos espíritos e outra coisa é o movimento espírita, e que nós estamos sujeitos, seres humanos, em qualquer religião, a falhas, a erros, e estamos aprendendo, mas que mantenhamos essa nossa condição moral de estar aí trabalhando na nossa melhoria enquanto espíritos. E aproveitando, fazemos a propaganda do nosso livro, né, o livro lançado pela casa, pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, Mundos Habitados no Sistema Solar. Então, nós temos a organização do Aderlante Ferraz, é um livro de perguntas e respostas, não é? Como Kardec fez com o Livro dos Espíritos, então muito interessante, né? Porque nós temos aqui 473 perguntas sobre a vida em outros orbes, uma introdução belíssima contando como foi o início do trabalho com a médium, uma introdução também fantástica na própria introdução, né? Falando sobre o trabalho de Teresa de Lisieux, a nossa querida, conhecida Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, que aproveitemos essas leituras edificantes. Aqui nós temos um trabalho também científico fantástico, né? Porque são muitas informações que ainda não foram divulgadas em nenhum livro espírita aqui, né? Nesse século em que estamos. Então, é uma novidade. Então, todos aqueles que quiserem adquirir, que estão vendo, que tenham curiosidade, podem enviar um e-mail para bezerrademenezesbh@gmail.com. Lá nós responderemos e daremos um link para que vocês preencham o local que querem que seja entregue, qualquer local do Brasil, até o dia 14, né, frete grátis, depois do dia 14 aí tem o valor do frete. Mas a gente entrega e passa o link para vocês do formulário. Então aí fica a nossa dica de leitura, além das dicas já citadas aqui, para que nós, que nos dizemos espíritas, leiamos as obras basilares, que é o Pentateuco kardeciano. Muito obrigada, que Jesus ampare a todos os lares, elevemos os nossos pensamentos ao alto, rogando ao nosso Mestre Divino, ao nosso meigo Rabi da Galileia, que ilumine a todos nós, que nos ampare, que nos dê força, ânimo e coragem, para que possamos manter as nossas atitudes sempre mais positivas, sempre com otimismo, buscando nos melhorar a cada dia e principalmente ajudar aqueles que necessitam, ao nosso próximo mais próximo, que são os nossos familiares, né, que vieram ali junto de nós, para que também possamos propagar o amor entre todos. Fiquem em paz. Então, até a próxima oportunidade. Muito obrigada, meus amigos, e até a próxima.